Olá, Irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena e esse é o canal Nós Somos Irônicos. Sejam muito bem-vindos ao 12º episódio da terceira temporada do Nova Era. Estamos muito próximos da grande final da temporada e esse é mais um episódio muito especial, com mais uma triste eliminação. Meu nome é Douglas Sena, seja muito bem-vindo. Caso tenha caído de paraquedas, esse é um reality virtual que ele é realizado pelo WhatsApp e a gente traz todo o conteúdo que foi realizado no WhatsApp para cá, para o YouTube. Então se inscreva, compartilhe, deixe o like de vocês que é muito importante, pegue o link, coloque nas redes sociais, compartilhe com os amigos de vocês que vocês sabem que curtem esse tipo de reality, jogue nos grupos também que vocês devem ter, que eu sei que vocês têm, então bora compartilhar para geral também. Bom, a gente viu no episódio passado, no episódio número 11, que infelizmente o Tom acabou sendo o nosso eliminado e a gente chegou no top 8 da competição. Foi a primeira vez que Tom caiu na órbita, ele acabou enfrentando essa órbita contra o Douglas e contra o Matheus, e ele, entre os três, acabou tendo o pior resultado na distribuição dos emojis. Lembrando que a dinâmica de eliminação dessa temporada é a sorte, é através da distribuição dos emojis. Porém, o que leva aos participantes a disputarem na sorte a permanência são os seus resultados individuais nas provas que eles executam. Então, de qualquer forma, se você for bom nas provas, você não cai na órbita e você não corre o risco de depender da sorte. Então, de uma certa forma, depende muito de você, porque dependendo do resultado seu nas provas, obviamente, teu resultado vai acabar caindo e você vai cair na órbita e aí sim contar com a sorte. Mas você pode se esforçar bastante nas provas e evitar que você de fato chegue aí a disputar a sorte em relação à eliminação. Obviamente que isso não impede que as provas do Horus elas sejam de sorte também. Obviamente que daí a sorte não depende somente de você, ou depende, né? Depende muito da sorte que você tem naquele momento. E a gente já conversou muito sobre isso, a gente sabe que a sorte ela é muito relativa. Eu posso ter, e daqui a 5 minutos não ter, e daqui a 10 minutos ter. Então é uma coisa que varia muito, e é isso. E o jogo, ele faz parte desse processo e as provas também. Bom, agora a gente vai assistir o depoimento do nosso elenco em relação à saída do Tom. O que eles acharam, qual a posição que eles têm sobre isso. Vamos dar uma olhada. Então, sobre a eliminação do Tom, né, do Clayton, eu fiquei muito triste. Clayton era uma das pessoas que me priorizavam, uma das pessoas que estavam comigo lá com certeza. E com certeza a eliminação dele foi a pior até agora pra mim, pra ver, né? Saiu uma pessoa tão boa pra ficar o Matheus, que só quer causar, vixe. Sobre a eliminação do Tom, não podia ter sido melhor, né, minha gente? Não podia ter sido melhor. Foi ótimo pra mim ele ter saído, porque já é uma pessoa a menos que me ameaça no jogo. Então, eu gostei da saída do Tom. Então, a saída do Tom foi bem triste. Ele é uma das pessoas mais legais do jogo. A gente combinou de se ver no final do mês e a gente combinou de estar na final. Porém, né, com a saída dele, tudo por água abaixo. Ainda mais comigo, ainda na órbita, se tornou mais difícil ainda, entendeu? Mas é isso. Sucesso, Tom, você é o cara. Sobre ser Tom, diferença nenhuma pra mim. Não era meu amigo, não era meu inimigo, não fazia diferença nenhuma no jogo. E ponto. É sobre isso. Fiquei feliz do Douglas ter ficado e ele sair e é isso. Sobre a saída do Clayton, não estou feliz nem triste, porque não tinha problemas com ele, mas também não tinha amizade. Então, é isso. Não sei o que dizer, indiferente. Então, tava na órbita 3 pessoas com quem eu já tinha tretado. Eu tava torcendo pro Clayton ficar, não tava, querendo que ele saísse, não. Porque eu acho que das 3 pessoas ele é o mais de boa por enquanto. Também acho que ele começou super bem no game, mas nessa reta final ele começou a, sei lá, meio que sumir, entendeu? Acho que a única coisa que ele aparecia mesmo era na treta com o Henderson, mas em prova mesmo ele não tava indo tão bem. Mas no começo ele tava indo super bem. E é isso, queria que ele tivesse ficado, preferia que Douglas e Matheus saíssem, um dos dois. Mas também não botava muita fé não, porque eu acho que os dois são super fortes nos neos de sorte. E é isso. E acabou que o Clayton saiu, né? E foi um pouco surpresa, querendo ou não, porque ele tava bem no ranking, algumas rodadas atrás, e do nada despencou. Isso porque ele não manteve uma constância, né? Ele ia bem em uma prova e nas outras ia muito mal. E isso fez com que ele caísse na órbita e saísse de cara. Pra mim foi muito bom, não posso negar, eu adorei. Porque alguém que queria que saísse desde o começo do jogo, justamente por eu ter problemas com ele fora do game. E ter tido problemas aqui também nesse reality, a gente discutiu algumas vezes, ataquei ele em prova
altas, ele me atacou, tivemos algumas pequenas tretas e isso culminou, né, ainda mais para que eu quisesse a saída dele. Voltei para indicar ele e voltei para... Eu queria muito que ele saísse e graças a Deus ele saiu. É um rival a menos e alguém que pode me prejudicar também a menos. Eu conversei com ele de boa esses dias e para mim foi muito confortável conversar com ele, foi até legal e eu pude um pouco baixar a guarda para ele e ele baixar a guarda para mim. Porém, eu realmente não poderia desejar que ele ficasse justamente por isso. Mas, enfim, eu continuo com um rancorzinho dele, mas espero que ele seja feliz e que fique tudo bem com ele. E hoje falar sobre a saída do Tom, não esperava, dessa vez eu jurava que o Matheus saía, mas o Matheus não saiu novamente. Saiu uma pessoa legal do jogo, felizmente, não teve sorte. Mas não gostei da saída dele, preferia que o Matheus tivesse saído. Mas é isso, né? Jogo que segue. Chegamos no top 8. Hoje mais um vai ser eliminado. E reta final é sempre muito tenso, principalmente com as provas finais, porque agora é correr contra o tempo para tentar recuperar os seus pontos, ou no mínimo para tentar se manter neles. If you see me walking down the street, staring at the sky, dragging my 2 feet, you just pass me by, but it still makes me cry. You can make me whole again. If you see me with another man, laughing and joking, doing what I can, I will put you down, 'cause I want you around. You can make me whole again. Looking back on when we first met, I cannot escape and I cannot forget. Baby, you're the one, you still turn me on. You can make me whole again. Bora falar sobre prova do Horus. A prova do Horus de número 12 desse episódio é uma prova de sorte. Essa prova, ela já foi utilizada no reality, dos realities no qual eu faço, foi utilizado no All Stars, no O Melhor All Stars, que a prova de sorte, ela funciona da seguinte forma: individualmente, cada um dos participantes, de acordo com a ordem que quiserem, mas eles têm um período, né, para poder executar essa prova, eles entram num grupo e eles vão tentar encontrar a caveira o mais rápido possível. Tem 100 números para que eles possam escolher, não são necessariamente são números, mas eles têm que escolher um emoji e um número, né? Por exemplo, coração vermelho, número 3, coração laranja, número 7, e assim sucessivamente. Cada número que vai sendo eliminado e eles vão perdendo. Então, essa prova, ela vale 100 pontos. Também tem 3 diamantes ali dentro desses 100 números ali espalhados. Se o participante encontra, por cada diamante encontrado, ele ganha 5 pontos extras. A cada vez que ele vai perdendo, vai diminuindo o ponto. Vamos supor que quando já tá com 30 pontos e o participante achou a caveira, significa que ele ganha 30 pontos no ranking do Horus, mais os pontos extras que ele conseguiu acumular, ou seja, se ele conseguiu encontrar um diamante. Se ele não conseguiu encontrar, ele ganha somente a pontuação que ele conseguiu chegar. Agora, se tiver o extra, acumula e ele ganha um pouco mais. A gente, inclusive, vai assistir essa prova agora de acordo com a ordem que foi cada um. O primeiro participante que fez a prova foi o Matt, então a gente vai assistir agora como é que foi o resultado dele. Vamos dar uma olhada.
A gente acabou de assistir a prova individual do Matt, ele foi o primeiro, e a gente viu que ele conseguiu 42 pontos no total, sendo desses 42, 10 pontos extras. Ou seja, ele encontrou 2 diamantes, ganhou 10 pontos extras, e ele conseguiu achar a caveira no 32. Então 32 mais os 10 pontos extras, ele conseguiu 42 pontos no total. A gente sabe que o Matt ele tá muito bem posicionado no ranking geral, então para ele é um pouco mais tranquilo essa prova, mas óbvio que eu acredito que ele foi razoavelmente, ele foi ok. O que ajudou ele foram esses 10 pontos extras. Agora a gente vai ver a Sarah, que foi a segunda pessoa que fez a prova.
Sara conseguiu 64 pontos, ela também conseguiu 2 diamantes extras, então na verdade ela fez a prova em 54 pontos, mais 10 pontos extras, então ela fechou com 64. Como a gente tá vendo aqui, ela tá em primeiro com 64 pontos e o Matt em segundo com 42. Agora a gente vai ver a Dani, que foi a terceira participante a fazer a prova, vamos ver como é que ela foi.
A Dani, ela fechou com 31 pontos no total, encontrou 2 diamantes, então ela conseguiu 10 pontos extras. Então ela fez 21 pontos na prova, mais os 10 pontos extras. Por enquanto, a Dani tá em terceiro lugar, tá com o pior resultado. O ruim da Dani é que ela já não tá numa posição muito boa no ranking geral, se a gente for comparar com o da semana passada. Então pra ela é um alerta um pouco maior. Ela tem que torcer que Jefferson, que Matheus e que Douglas não consigam um resultado tão bom assim. Agora é contar com a sorte, pelo menos pro azar, na verdade, dos outros participantes. Agora a gente vai ver o Renison. Para ele é um pouco mais tranquilo, porque ele está em primeiro lugar no ranking geral, mas o Renison é muito competitivo, então obviamente que ele quer ter um bom resultado. Mas mesmo que ele não tenha, para ele é um pouco mais tranquilo, porque ele está em primeiro lugar e dificilmente ele vai acabar caindo, né, na posição. Mas vamos ver como é que foi o resultado dele.
Ele, por enquanto, foi o único até agora que conseguiu achar os 3 diamantes extras. Mas, na verdade, mesmo assim, o resultado dele não foi o pior, porque ele conseguiu 22 pontos na prova, mais 15 pontos extras. Então, fechou 37. A Dani conseguiu achar 21. Então, mesmo assim, a Dani continua sendo o pior resultado, por 1 ponto de diferença em relação ao Renison. Óbvio que ele deu sorte de ter encontrado os 3 diamantes, então ele conseguiu aí fechar com 37 pontos. Mas, nesse momento, a gente tem a Sarah em primeiro com 64, Matt em segundo com 42, Renison em terceiro com 37 e Dani em quarto com 31. Agora vamos pro Jefferson.
Jefferson, ele fechou total 55 pontos, ele conseguiu 50 pontos na prova, mais 5 pontos extras, então ele conseguiu o total de 55 pontos. Agora, nesse momento, a gente tem a Sarah ainda em primeiro com 64, Jefferson em segundo com 55, o Matt em terceiro com 42, o Renison em quarto com 37 e a Dani em quinto com 31 pontos. Agora a gente vai ver o Matheus, que ele realmente precisa ir muito bem, ele está em último lugar na órbita, ele precisa vencer essa prova para ele se safar dessa órbita dupla. Logo já vou explicar para vocês como vai funcionar essa dinâmica órbita dupla. Então ele definitivamente precisa ganhar. Mesmo que ele fique em segundo lugar, ele vai acabar caindo na órbita por causa do resultado dele. Então ele, de fato, ele ganha ou ganha. Não tem outro caminho pro Matheus Gonçalves. Vamos ver. Matheus, ele conseguiu 94 pontos. Ele foi muito bem. Definitivamente tem noção aqui, é que a sorte está do lado do Matheus, né? Ele tá muito bem no ranking da distribuição dos emojis. E agora ele conseguiu a façanha de achar a caveira com 94 pontos ainda. Ele foi muito bem. O resultado dele foi maravilhoso nessa prova. E a gente tem Douglas e Breno ainda. A gente sabe que a sorte é uma coisa doida, mas definitivamente ele tá muito bem. Muito provavelmente ele que vai vencer essa prova. Ele não encontrou nenhum diamante, mas conseguiu 94 pontos no total. Então, nesse momento, a gente tem o Matheus em primeiro lugar com 94 pontos, a Sarah em segundo com 64, o Jefferson em terceiro com 55, depois o Matt com 42, Renison com 37 e a Dani com 31 pontos. Agora vamos pro Douglas, que também precisa de uma pontuação boa para poder se safar dessa órbita.
Douglas, ele conseguiu 80 pontos no total, ele foi muito bem. Douglas realmente vai muito bem nas provas de sorte. Ele conseguiu 70 pontos na prova, mais 10 pontos dos 2 diamantes que ele encontrou, o total de 80 pontos. Então, nesse momento, a gente tem o Matheus em primeiro com 94, Douglas com 80 pontos, Sara com 64, Jefferson com 55, Matt com 42, Renison com 37 e a Dani com 31 pontos. Então agora o último é o Breno. Vamos ver como é que o Breno acabou se saindo.
O Breno, ele conseguiu 59 pontos na prova, mais 10 pontos dos diamantes. Ele conseguiu um total de 69 pontos. Então, nesse momento não, já o final, né? Porque os 8 já foram. Então, o Matheus é o grande vencedor da prova. Ele ganha imunidade, ou seja, ele não vai para essa órbita, com 94 pontos. Em segundo lugar, o Douglas, com 80 pontos. Em terceiro lugar, o Breno, com 69. Em quarto, a Sara, com 64 pontos. Depois o Jefferson com 55 pontos, depois Matt com 42, depois Renison com 37 e Dani com 31 pontos. Agora a gente vai para o ranking geral e ver como é que foi. Em primeiro lugar, com 3.656 está o Renison. Em segundo lugar, agora está o Breno, ele ocupou a segunda colocação com 3.572. Em terceiro lugar está o Matt com 3.549. Em quarto lugar, a Sara com 3.500. Em quinto lugar está o Douglas com 3.497. Em sexto lugar está a Dani com 3.459. Em sétimo lugar está o Jefferson com 3.457. 2 pontinhos só de diferença. E em oitavo lugar está o Matheus com 3.297 pontos. Automaticamente, pela classificação geral, Jefferson e Matheus iriam se enfrentar nessa órbita. Porém, como o Matheus está imunizado, quem enfrenta a órbita é a Dani versus Jefferson. Como vai funcionar a dinâmica a partir do top 8 em diante? A partir do top 8, sempre os 2 piores colocados no ranking geral vão se enfrentar na órbita. Não vai ter mais votação da casa e quem ganhou a rodada, quem foi o winner da rodada, não tem mais o poder de colocar alguém direto na órbita. Sempre agora, os 2 últimos colocados acabam se enfrentando. Nesse caso, como o Matheus foi o vencedor da prova, ganhou imunidade, automaticamente foi Dani versus Jefferson. Agora a gente vai ver entre Dani e Jefferson qual dos dois vai deixar a competição. Antes da gente ver o resultado, independentemente de quem deixar a competição, é muito triste porque os dois são competidores excelentes, muito dedicados, muito esforçados no quesito de prova, de competição, de entrega de vídeos. Quem assistiu a primeira temporada do Nova Era e acompanhou o Jefferson lá, viu que ele foi eliminado logo no começo, ele não socializou, ele não criou vínculo com nenhum participante e quando caiu na órbita lá, a casa inteira votou para eliminar ele. Lembrando que tanto na primeira quanto na segunda temporada, a dinâmica ela é diferente, né? Era a casa que votava para eliminar. É tipo como se fosse de fato um Survivor, né? Tipo No Limite. Aqui nessa terceira temporada que a gente tem essa dinâmica diferente. Mas aqui a gente tá falando do fator sorte. É a sorte que elimina. E agora, vamos ver quem deixa a competição.
A gente acabou de ver que Jefferson ganhou uma sobrevida, permanece na competição. A Dani, infelizmente, acabou sendo eliminada. Eu acho que ela conseguiu construir uma narrativa muito interessante, sempre foi muito esforçada, fez uma amizade muito bonita com o Renison, que eu acho que os dois conversam até hoje. É uma amizade muito bacana, uma amizade que se construiu inteiramente dentro do jogo, os dois não tinham contato antes. É muito legal a gente ver que o reality, mesmo sendo uma grande brincadeira, mesmo sendo no WhatsApp, ele acaba sim construindo boas amizades quando você tá aberto a conhecer as pessoas e se tornar amigo delas. Isso é muito legal, eu acho que isso é pra vida, né? E da mesma forma o Léo com a Sarah, o Léo também com o próprio Jefferson, a gente percebe o quanto isso acaba sendo muito maior que o próprio reality. Isso que torna o jogo também interessante, né? A Dani, eu só tenho a agradecer pelo esforço, pela dedicação incrível que ela tem. Prova disso, do esforço, da dedicação dela. Ela foi convidada para voltar no Nova Era All Stars, mas ela acabou desistindo porque ela não conseguia participar, porque estava em questão de período de aula, que ela ia voltar a estudar, então ela não conseguia se dedicar, então ela acabou desistindo. Mas ela foi convidada, ela chegou a participar do começo, mas aí teve que desistir. Eu tô dando um spoiler aí da próxima temporada, que vai ser o Nova Era All Stars, mas agradeço muito a participação dela, desejo toda a sorte do mundo nos próximos realities que ela for enfrentar. Então é isso, meu povo, a gente chegou no top 7, semana que vem, 13º episódio, estamos chegando muito pertinho do final, só tem 7 pessoas e todos sedentos para chegarem na final e disputarem o título. E a gente tem ainda domingo a atualização da distribuição dos emojis, a gente tem mais episódio de bastidor, então tem bastante coisa pela frente, mas não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, assista toda a temporada, temos o Nova Era 1, Nova Era 2 e agora o Nova Era 3, e logo logo vem mais reality por aí, tá bom? Beijo no coração de vocês, muito obrigado por ter assistido e até!